Você já foi chamado de ovelha negra? Talvez por pensar diferente, por não seguir o mesmo caminho, por não dizer amém quando todos dizem. Talvez tenha aprendido cedo que quem questiona incomoda e quem enxerga demais se torna uma ameaça. Mas e se eu te dissesse que ser uma ovelha negra não é um fardo, é um despertar? Havia um campo enorme, onde o sol nascia sempre no mesmo ponto e se punha atrás do mesmo morro. Ali viviam centenas de ovelhas, todas iguais, todas brancas como nuvem. Comiam, dormiam, seguiam o cajado do pastor e jamais olhavam para o horizonte. Era mais fácil assim. Ninguém pensava, ninguém errava, ninguém sofria. Viviam em silêncio, acreditando que obedecer era o mesmo que viver. Mas entre todas elas havia uma diferente. Desde pequena, sentia que o mundo era maior do que aquele campo cercado. Enquanto as outras se ocupavam em repetir o que viam, ela observava o vento, o canto dos pássaros, o brilho das estrelas. Um dia, o vento trouxe algo estranho, um pedaço de papel amarelado com marcas que ninguém entendia. As outras ovelhas riram, dizendo que era inútil, mas ela sentiu algo dentro de si. Guardou o papel e todas as noites tentava decifrar aqueles símbolos. Demorou dias, meses talvez, mas aprendeu. Aprendeu a ler. E com cada palavra que compreendia, algo mudava dentro dela. Era como se cada verdade descoberta deixasse uma marca. Pequenas manchas começaram a surgir em sua lã branca. Primeiro tímidas, depois mais visíveis. A cada novo aprendizado, uma nova mancha escura aparecia. A cada reflexão, uma parte dela deixava de ser a mesma. A ovelha começou a perceber que o pastor nem sempre dizia a verdade, que o medo que ele pregava era uma coleira disfarçada, que aquele amém que todas repetiam em coro não era fé, era submissão. Um dia, quando o pastor ordenou que cruzassem um vale coberto de espinhos, ela ergueu a voz e perguntou: "Por que temos que seguir por aqui? Não há outro caminho." O silêncio caiu pesado sobre o rebanho. As outras ovelhas se entreolharam confusas. Ninguém nunca havia feito uma pergunta. O pastor a encarou e percebeu o perigo. Uma ovelha que pensa é uma semente de liberdade. Então ele apontou o cajado e disse alto para todos ouvirem: "Essa é a ovelha negra, aquela que se desviou do caminho. Não a sigam." A partir desse dia, ela foi isolada. As ovelhas brancas se afastaram, cochichando entre si, mas o que o pastor não sabia era que ele havia lhe dado o nome perfeito. Sim, ela era negra, não de culpa, mas de consciência. Negra como a noite que abriga as estrelas. Negra como o solo fértil que faz nascer o novo. Expulsa do rebanho, caminhou sozinha por colinas frias. O vento doía na pele, a solidão pesava nos ombros, mas, mesmo assim, algo a mantinha de pé. A verdade. Continuou lendo cada pedaço de papel que encontrava, aprendendo, crescendo. E quanto mais aprendia, mais negra se tornava. A brancura da ignorância foi se dissolvendo até que toda a sua lã se tornou escura e brilhante, como o céu sem nuvens. Um dia, de longe, o pastor a viu. Não como uma ameaça, mas como um mistério. Ela caminhava firme, livre, sem precisar de ordens. Tinha encontrado novos campos, novas águas, e aos poucos outras ovelhas começaram a observá-la também. Curiosas, aproximaram-se em silêncio. Perguntaram: "O que você fez para ser assim?" Ela respondeu com calma: "Eu apenas comecei a ler, a pensar, a enxergar." E foi assim que, aos poucos, outras ovelhas também começaram a mudar. Primeiro uma mancha aqui, outra ali, até que o campo já não era tão branco. Agora, entre ovelhas claras, havia manchas escuras que se espalhavam como pequenas chamas de consciência. O pastor tentava manter o controle, mas já era tarde demais. A luz havia mudado de lugar. Não vinha mais de fora, do cajado ou das palavras que ele dizia. Vinha de dentro, de cada ovelha que havia aprendido a pensar por conta própria.
Ser a ovelha negra deixou de ser motivo de vergonha, tornou-se símbolo de coragem, porque é preciso muita força para questionar quando todos se calam. É preciso muita fé para acreditar que o mundo não termina onde o pastor diz. Talvez você também já tenha sentido isso. Talvez já tenha percebido que o preço da liberdade é ser visto como diferente. Talvez já tenha sido chamado de ovelha negra só por não aceitar o que te impuseram. Mas lembre-se, a cor negra da ovelha é o reflexo da luz que ela descobriu dentro de si. Não é sinal de perdição, é sinal de despertar. E quem desperta nunca mais volta a dormir. Um dia, o campo será cheio de cores. As vozes não repetirão mais as mesmas palavras. E todos entenderão que o preto da sabedoria nunca foi escuridão, mas consciência. E você? É uma ovelha branca que segue o caminho sem olhar para os lados? Ou já começou a escurecer, a pensar, a sentir, a questionar? Quanto mais as ovelhas leem, mais negras se tornam. E quanto mais negras, mais livres, mais humanas, mais vivas. Ser a ovelha negra não é ser errada, é ser aquela que, mesmo sozinha, teve coragem de abrir os olhos e descobrir que o mundo é muito maior do que o campo cercado onde todos dormem em pé. E no fim, quando o pastor olhar para o horizonte e perceber que seu rebanho inteiro está mudando de cor, já será tarde. Se esta história falou com você, se em algum momento da sua vida você também sentiu que não se encaixava, que pensava diferente, que via o mundo com outros olhos, então talvez você já seja uma ovelha negra. E tudo bem, o mundo precisa de mais pessoas assim, conscientes, livres, corajosas. Compartilhe este vídeo com alguém que também está despertando, que já começou a questionar e talvez esteja se sentindo sozinho nesse processo. Mostre a essa pessoa que não há nada de errado em pensar diferente. Errado é viver sem pensar. E antes de ir, inscreva-se no canal. Aqui você sempre vai encontrar histórias que despertam, que tocam a alma e lembram o quanto vale a pena ser quem você é. Mesmo que isso incomode o rebanho, porque a verdade liberta. E quem desperta nunca mais volta a dormir.